Memória Globo. Chacrinha. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, nasceu em Surubim, Pernambuco em 30 de setembro de 1917. O velho guerreiro começou a carreira no rádio, mas fez história na televisão. Estreou na Globo em 1967, onde comandou programas de auditório de sucesso. Morreu em 1988, aos 70 anos. Alô, Terezinha. Quem não se comunica se trumbica. Bordões hilários, figurino extravagante e a buzina estridente inconfundível contribuíram para tornar Chacrinha um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. O velho guerreiro, como também era conhecido, exerceu seu talento único para entreter os mais diversos públicos ao longo da carreira. José Abelardo Barbosa de Medeiros mudou-se com a família para Caruaru com 6 meses de vida. Após 5 anos, a família foi para Campina Grande, na Paraíba, e, aos 15, Abelardo foi estudar no Colégio Marista, no Recife. Em 1936, entrou para a Faculdade de Medicina. Aos 20, ele passou a ser locutor na Rádio Clube de Pernambuco, e se tornou baterista do Bando Acadêmico do Recife. Em 1944, Abelardo criou o programa Cassino da Chacrinha, que o acompanhou em várias emissoras de rádio. Daí veio o nome artístico. Fez tanto sucesso que passou a ser conhecido como Abelardo Chacrinha Barbosa. Foi já como Chacrinha, astro consolidado, que entrou na Globo em 1967. Sua estreia na TV havia sido em 1956, na TV Tupi, onde chegou a apresentar 4 programas. Apesar da boa repercussão de seu primeiro programa na Globo, em dezembro de 1972, Chacrinha voltou para a TV Tupi. Em seguida, foi para a Record, e retornou para a TV Tupi. E em 1978, mudou-se para a TV Bandeirantes. Só voltou à Globo em março de 1982, dessa vez para apresentar, nas tardes de sábado, seu maior sucesso, o Cassino do Chacrinha. Após perder um ano de faculdade de medicina, que iniciara em 1936, por conta de uma cirurgia do apêndice, o jovem José Abelardo Barbosa de Medeiros aceitou o convite para tocar em um navio com destino à Europa. De volta ao Brasil, ele desembarcou aos 22 anos no Rio de Janeiro. Trabalhou em várias emissoras de rádio, e começou a carreira como locutor na Rádio Tupi. Em 1943, lançou na Rádio Clube Niterói, o programa de marchinhas de carnaval Rei Momo na Chacrinha. Com o fim do carnaval de 1944, Abelardo criou o Cassino da Chacrinha. Fez tanto sucesso que passou a ser conhecido como Abelardo Chacrinha Barbosa. Pouco depois, assumiu o apelido como nome artístico. Década de Ouro. A partir de 1945, trabalhou em várias emissoras de rádio apresentando o programa Cassino do Chacrinha, no qual lançou sucessos como Celi Campelo com Estúpido Cúpido. Mesmo depois de se tornar sucesso na TV, Chacrinha nunca abandonou o trabalho em rádio. A estreia na televisão aconteceu em 1956, na TV Tupi, com 4 programas. Festa no Arraial, musical Selo de Ouro, Sucessos Mocambo e Clube da Camaradagem. Em seguida, estreou o infantil Rancho Alegre, paródia aos filmes de faroeste, no qual interpretava o xerife. Também começou a apresentar a discoteca do Chacrinha, na mesma emissora. No início dos anos 1960, apresentou sua discoteca na TV Paulista, TV Rio e TV Excelsior, sempre com grande sucesso. Discoteca do Chacrinha Chacrinha, foi contratado pela Globo em 1967, para apresentar 2 programas. A Discoteca do Chacrinha, às quartas-feiras, e A Hora da Buzina, rebatizado em 1970 como Buzina do Chacrinha, aos domingos. Apesar da boa repercussão, em dezembro de 1972, voltou para a TV Tupi. Em seguida, foi para a Record, e retornou para a TV Tupi. E em 1978, mudou-se para a TV Bandeirantes. Só voltou à Globo em março de 1982, dessa vez para apresentar, nas tardes de sábado, seu maior sucesso, o Cassino do Chacrinha. Mistura de programa de auditório com atrações musicais, e show de calouros, o Cassino tinha a direção de José Aurélio Leleco Barbosa,
filho do apresentador, e de Elmar Sérgio, e permaneceu na grade de programação da Globo até a morte do apresentador, em 1988. Em seus programas, o velho guerreiro exerceu seu talento único para a comunicação através de uma persona extravagante, que o tornou um ícone da televisão brasileira. Até o início dos anos 1960, vestia-se de terno e gravata para apresentar os programas. Depois, passou a se apresentar com figurinos excêntricos. O primeiro deles incluía um boné de disque jockey e um enorme disco de telefone para pendurar no pescoço, ou fantasiado das maneiras mais espalhafatosas, como baiana estilizada, telefone gigante, noiva ou Mulher Maravilha. Durante o programa, fazia soar a buzina de mão, que usava para desclassificar os calouros nos concursos que promovia. Tinha o hábito de apontar para o próprio nariz, quando queria enfatizar uma de suas frases, ao mesmo tempo debochadas e insólitas, que se tornavam bordões instantâneos, como: alô, Terezinha, quem não se comunica, se trumbica, na TV nada se cria, tudo se copia e eu vim para confundir, e não para explicar. O apresentador também distribuía gêneros alimentícios para a plateia, arremessando bacalhaus, farinha, abacaxis, pepinos, etc. Os programas de Chacrinha contavam ainda com as chacretes, dançarinas que faziam coreografias durante as atrações, e tinham nomes exóticos como Rita Cadillac, Fernanda Terremoto e Fátima Boa Viagem, e com o seu corpo de jurados, do qual fizeram parte figuras marcantes, como o produtor musical Carlos Imperial, a cantora Aracide Almeida, a transformista Rogéria, e a atriz Elke Maravilha. Censurado. Por conta de seu comportamento anárquico, Chacrinha teve problemas com setores mais conservadores da sociedade, e com a censura federal. Foi importunado pelos censores, que não permitiam que as câmeras mostrassem os corpos das chacretes, e procuravam inibir suas brincadeiras, especialmente as frases de duplo sentido. Numa ocasião, o apresentador se sentiu desrespeitado na maneira de ser abordado nos bastidores do programa, e chegou a escrever à censura federal, reclamando formalmente dos maus tratos recebidos pelos censores. Todos os anos, Chacrinha lançava marchinhas de carnaval que ficaram famosas. Em 1987, foi homenageado pela escola de samba carioca Império Serrano, com o enredo Com a Boca no Mundo. Quem não se comunica se trumbica. Chacrinha fechou o desfile, no alto de um carro alegórico, cercado de chacretes e acompanhado da jurada Elke Maravilha, e do seu assistente de palco, Russo. Último cassino do Chacrinha. Em 1988, a saúde de Chacrinha começou a dar sinais de que não ia bem. O humorista João Kleber chegou a apresentar alguns programas em seu lugar. Em junho, o apresentador voltou ao comando do programa, mas, ainda não totalmente restabelecido fisicamente, precisou da ajuda de João Kleber. O último cassino do Chacrinha foi ao ar no dia 2 de junho de 1988. Chacrinha faleceu naquele ano, em 30 de junho, aos 70 anos, vítima de câncer no pulmão. Cinema. Chacrinha também fez carreira no cinema, e atuou em vários filmes. Entre eles: Três Colegas de Batina, 1962, Na Onda do Iê Iê Iê, 1966, A Opinião Pública, 1967, e Pobre Príncipe Encantado, 1969. Na Globo, apresentou Discoteca do Chacrinha, 1967, Buzina do Chacrinha, 1967, Cassino do Chacrinha, 1982.